Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que vem acontecendo no Brasil sobre as mudanças, não de mudanças climáticas, mas mudanças de temperatura, né? O que vem acontecendo nessa relação que vocês estão vendo, a queda de temperaturas no sul do Brasil, chegando a São Paulo e Rio de Janeiro, e a entrada do que a gente chama de um ciclone extratropical. Bom, primeira coisa mais importante é entender que isso é muito comum, tá, galera? Acontece principalmente nesses meses, onde você tem atuação muito mais forte de uma massa de ar fria. Então, por quê? Porque é sempre levando em consideração que a entrada de uma massa de ar fria e vou falar o choque, né, com a massa de ar quente pode provocar esses fenômenos. Mas antes disso, a gente vai dar fazer uma observação, porque isso que a gente vai falar hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho de coisas que caem bastante no Enem, tá? Ventos é uma coisa, quer dizer, climatologia, vamos botar uma forma geral, cai bastante no Enem. Nós já tivemos pelo menos 2, 3 questões que lembraram dessa parte de ventos, que os ventos sopram da alta pressão para baixa pressão, com a questão da temperatura também, isso é bem importante, por quê? Porque a gente sabe muito bem que os ventos eles servem para equilibrar tanto a pressão quanto a temperatura. Então, esse é o exemplo. E aí é claro que não houve um equilíbrio, por isso nós chamamos a questão do ciclone, como nós já temos vídeos aqui no canal falando um pouquinho sobre furacões, etc. O mais importante é a gente entender, que a gente vai ler aqui as notícias, entender como é que ocorre esse processo, qual é a época e como é que isso vai cair no Enem. Como eu já falei para vocês, nós já tivemos durante esses anos umas 3 questões, 4 questões que falaram um pouquinho sobre essa questão dos ventos. Então vamos lá, aqui ó, já estou mostrando para vocês as reportagens que eu peguei de alguns jornais que falam um pouquinho sobre essa demanda, né, que é a demanda em termos da ocorrência desse fenômeno. Né? Lá, ciclone extratropical, o que é o fenômeno que causa chuvas, ventania em parte do Brasil. O que é o ciclone extratropical que atinge o Brasil e quais são os riscos. E Rio de Janeiro chegada de ciclone extratropical causa ventos fortes e estragos. É uma tendência, como a gente falou, muito comum nessa época do ano. Principalmente quando você tem a força muito grande das massas de ar. Vou falar logo o termo técnico. Da MPA, você já deve ter ouvido falar isso em sala de aula. A massa polar atlântica, e ela chega no território brasileiro, entrando pelo sul do Brasil. É uma massa que se forma nas regiões polares. E esse ciclone extratropical é um ciclone que forma em altas latitudes também. Ou seja, em regiões não próximas à linha do Equador. Né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. E ele é formado com esse contraste mesmo da massa de ar quente com a massa de ar frio. Aqui no Brasil, a chegada dessa massa de ar frio, que é a MPA, quando ela encontra, por exemplo, com a massa tropical atlântica, que é essa que atinge principalmente essas regiões litorâneas, pega Rio de Janeiro, São Paulo e etc. A parte dessa ação é o quê? A ocorrência desse processo, né, é como se eu sugasse a umidade do ar e distribuísse ela depois em nuvens carregadas que vão provocar chuvas. É o que vocês estão vendo. E não somente isso, mas os ventos sobem de velocidade. Muita gente fala assim, cara, não é comum esse tipo de vento no Brasil. Realmente não é. Claro que não é comum esse tipo de vento no Brasil. No entanto, quando os ventos chegam a 100 km por hora, etc., principalmente atingem regiões do sul do Brasil, como atingiu Santa Catarina, por exemplo, em parte São Paulo, um pouquinho Paraná e etc., ocorre nessa ligação entre as massas de ar de temperaturas mais baixas com massas de ar de temperaturas mais altas. Então, nas questões do Enem, como é que isso pode cair? Dessa forma, perguntando sempre onde esse vento vai ocorrer, ou o deslocamento da massa de ar fria e quente, ou mesmo do que a gente chama de pressão, ou seja, da alta pressão para baixa pressão. Quanto maior a diferença de pressão atmosférica, maior a velocidade que esse vento vai ter. É o que acontece nos furacões e tornados, ciclones, como a gente falou aqui, tufões, que ocorrem principalmente nas regiões tropicais, mas mais ao norte, que ocorre nos Estados Unidos, naquela parte central da América, na Índia, por exemplo, é comum, no Japão, aí já é uma parte mais temperada, né? Uma parte que foge um pouquinho
das latitudes um pouco mais baixas. Então, esse é o fenômeno que ocorre. Aqui, causa chuvas, então a preocupação com os alagamentos é muito importante que a gente tenha essa precaução. Deslizamento de terras, que a gente sabe que acontece principalmente em épocas de muita chuva, que não é o caso aqui, mas devido a isso é importante levar em consideração as ressacas que vão vir, os mares, as ondas que vão ter, vamos colocar alturas um pouco maior e etc. É muito cuidado nesse período, principalmente com o que? A gente está vivendo, o pessoal que vive nas áreas urbanas, né, mais concentradas, não só com isso, mas a questão das árvores, a questão da eletricidade, isso é muito importante levar em consideração os processos. O ciclone, a gente está visualizando isso, e é uma época do ano que é muito comum, não somente aqui, mas vocês vão ver que nos Estados Unidos também acontece, que é onde você tem essa variação de pressão atmosférica. Então, galera, não é um fenômeno tão anormal assim. Como eu falei, acontece, a gente já viu, não furacões, mas ciclones no Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, por exemplo, causando estragos, causando mortes, nesse período onde a massa de ar fria ela é muito forte. Outro aspecto muito interessante da gente falar é que, para as provas, isso também é comum. Você pode ter uma característica desse tipo de questão numa prova, onde você pega um noticiário, uma notícia dessa, e expõe talvez a imagem ou a própria notícia e pede na questão como é que ocorre esse deslocamento, né, da alta pressão para baixa pressão, ou mesmo a questão da velocidade dos ventos, como eu falei para vocês, dependendo muito da diferença de pressão atmosférica, e o processo é mais ou menos isso. Nisso, vocês não vão ter problemas em relação a responder esse tipo de questão, porque não são questões difíceis, né? Estão no nível médio para o nível fácil. Então, você que vai fazer a prova do Enem, você que vai fazer outros vestibulares, atenção nisso, porque ele sempre acontece, sempre é recorrente no Brasil fenômenos como esse. Como as provas ocorrem, por exemplo, em novembro, dezembro, janeiro, consequentemente não é período para a ocorrência desses fenômenos. Então, a gente esquece um pouquinho disso. Se fosse agora, certamente todo mundo acertaria, responderia de forma correta, porque vocês estão vendo várias notícias nos jornais falando um pouquinho sobre isso. Tá? Então, é um fenômeno que quando a gente tiver fenômenos diferentes, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, sempre fazendo essa ligação com o Enem, que é a nossa proposta, que é a proposta aqui do canal, para a gente entender um pouquinho como é que são esses fenômenos, como é que isso cai na prova, como é que isso é importante para que vocês analisem. E digo o seguinte, preciso decorar nomes, preciso saber o que é tufão, o que é furacão e etc. A gente tem um vídeo explicativo muito legal aqui. Já posso falar para você o seguinte, não precisa de nada disso, porque todos são os mesmos fenômenos. As mudanças de nomes ocorrem em cada região do mundo, né? Furacão aqui na América, tornado e ciclone na parte da Ásia, do sul da Ásia, mais ou menos, na parte da Índia, e tufão na parte do Japão. Fora isso, os mesmos fenômenos, velocidades próximas, etc., com aqueles níveis, etc. Galera, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tem vestibular aí, porque tem vagas remanescentes. Logo depois do SISU, a gente tem um tempo, SISU, ProUni, etc. Mas tem vagas remanescentes aí e preparação para o Enem, com muito mais aulas, algumas questões. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que mais cai na prova do Enem e as mudanças para os próximos anos. Galera, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.